Fala pessoal, beleza? Aqui é Simon Cabral e eu vou mostrar para vocês agora a planilha do Bolão no Campeonato Brasileiro 2025. Essa planilha tem história aqui no canal, já faz 4 anos que nós lançamos essa planilha e esse ano não ia ser diferente, né? Lançamos a nossa planilha e temos novidades. Então vamos para a tela, mostrar para vocês como que ela ficou. Então nós começamos com as regras do Bolão. Então, primeira regra, os palpites deverão ser dados antes do início do Campeonato Brasileiro Série A para todos os jogos. No total serão 380 jogos. O valor do bolão deverá ser pago para o administrador antes do início do campeonato. Por quê? Esse bolão temos que ter um administrador, né? Para quem já conhece a planilha, né, vai ser repetitivo, mas para quem não conhece, o bolão tem um administrador que vai colher o palpite dos participantes e vai administrar. Então, conforme for acontecendo os jogos, vai ter no ranking, as pessoas vão estar pontuando, né? Então vai ser uma brincadeira bem bacana, né, que no final pode render uma grana. E então, como que é dada a premiação? A premiação, o primeiro colocado do bolão vai ficar com 60% do valor arrecadado, menos a taxa do administrador. Vou explicar aqui embaixo agora. O segundo colocado, 30%, e o terceiro colocado, com a diferença. Então, 60 com 30, faltou 10%. A taxa do administrador, porque como vai ter um administrador, alguém vai ter que administrar esse bolão, você pode optar. Vai pagar alguma coisa para essa pessoa, ela vai ter um trabalhão, ela vai ter que coletar o palpite de todo mundo, vai ter que abastecer as planilhas, vai ter que mostrar os resultados do ranking, dá um trabalhinho de administrar. Para quem tá só brincando, vai lá, vai dar os palpites e vai ficar na base da resenha, né? Pode criar um grupo no WhatsApp para brincar com o pessoal. Então, isso aqui fica a critério. Se não for ter nada, vai ser alguém que do próprio grupo vai fazer e não vai ter nada de nenhuma taxa, deixa zerado mesmo. Não, vai ter 10%. Então, se a gente colocar 10%, do valor arrecadado vai ser abatido esse valor, que o administrador vai ser a comissão dele. E aqui você pode falar, não, mas não gostei, eu não quero 60%, eu quero que seja 70% aqui. Por exemplo, você pode alterar, tá tudo editado. E aqui não vai ser 30%, aqui vai ser 25%. Só sobrou 5% aqui pro terceiro colocado. É só tomar um cuidado para que sempre dê 100% aqui. E a parte agora da pontuação. Pontuação também é uma sugestão nossa, esses campos são editados. O que seria então? 20 pontos. Acertar o vencedor. Empate da partida com placar exato. Então acertou na cabeça. 20 pontos é a pontuação máxima. Acertar o vencedor mais o número de gols de uma das equipes. 15 pontos. Então o que aconteceu? Você falou que o jogo ia ser 2-1 e foi 2-0. Você acertou, o time ia vencer, que ia fazer 2 gols, só que você falou que ia ser 2-1 e foi 2-0. Então você errou um dos gols dos participantes. Então você fez 15 pontos. 10 pontos. Acertar o vencedor ou o empate, mas sem acertar o número de gol das equipes. Por exemplo, você falou que vai ser 1-1 o jogo e foi 2-2. Você acertou que você falou que esse empate foi empate, mas você errou totalmente o placar. Ou você falou que ia ser 1-0 para um time e foi 2-1. Então você acertou, né? Que ele ia ganhar, ele ia ser o vencedor, mas por 1-0 e foi 2-1. Então você errou totalmente o placar. No caso seria 10 pontos. E 5 pontos para você acertar apenas o número de gols de uma das equipes. Por exemplo, você colocou que ia ser 0-0 e foi 1-0. Então você falou que 0-0 ia ser empate e foi 1-0. Então você errou. Você falou que ia ser empate e foi vitória. Só que você falou que uma das equipes não ia fazer gol. Então nesse caso você levou 5 pontos, tá bom? E de repente você pode falar, não gostei dessa regra, eu quero que esse cara aqui fique zerado. Não tem nenhum problema. Então eu vou só alterar aqui que a planilha vai fazer todos os cálculos. Então vou manter aqui como padrão 5. E uma pontuação extra também é opcional, você pode deixar zerado ou pode deixar que acertar o campeão antes do início do campeonato. Porque é muito difícil, né? São 20 times, né? O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito disputado. Então quem vai ser o campeão? Se você colocar antes de começar o campeonato quem for o campeão e você acertar, é uma pontuação extra. Então podemos deixar aqui 50 pontos, 10 pontos, 100 pontos. Novamente, tudo isso aqui é edital, tá bom? Então vamos lá, agora vamos falar dos participantes. Para cadastrar os participantes, então nós vamos fazer aqui, vou colocar aqui uns 5 nomes pra gente ir simulando. Então eu coloquei aqui 5 participantes. Quanto vai ser o bolão? Então vamos falar que vai ser R$50. Deixa eu falar um valor de R$50. Como é que tá aqui o status? O Antônio pagou? Ele pagou. O Pedro pagou? Pagou também. O João pagou? Não, o João falou que vai entrar, mas não pagou ainda, então ele tá pendente. O Matheus pagou e o Carlos pagou. Então aqui ele vai mostrar pra nós, ó, valores já pagos, R$200. Valores pendentes, 50. Opa, quem tá pendente é o João, tem que fazer uma cobrança no João. Total do bolão, R$250. Então, naquela distribuição que nós colocamos lá de 75%, né, que nós colocamos aqui, né, 70, vou voltar ao que tava, tá bom? 60, 30 e 10. Então você vê que muda aqui, ó. Então o primeiro colocado leva R$135, o segundo R$67 e o terceiro R$22. Obviamente, quanto mais pessoas no bolão, mas vai aumentar esse valor aqui. Então legal, já tá claro as regras, cadastramos os participantes, agora vamos pro palpite de jogadores. Então nós colocamos lá 5 pessoas, o Antônio, Pedro, João, Matheus e Carlos. Já preencheu aqui, ó, Antônio, Pedro, João, Matheus e Carlos. Então nós vamos colocar agora o palpite do pessoal. Então vai ter que vir aqui e vai falar o Flamengo Internacional. O Antônio falou que vai ser 1-0 Flamengo.
por exemplo. Então, para preencher essa planilha, né, vai dar um trabalhão, porque são 380 jogos. Imagina, se você tiver aqui 50 participantes, imagina o trabalho que você vai ter, o administrador, para abastecer isso. Então, para facilitar, nós criamos uma planilha auxiliar. Então, junto com a planilha vem essa planilha aqui. Então, o que acontece? Você vai mandar essa planilha para os participantes. Pode mandar via WhatsApp, via e-mail, né? Então, a pessoa, ela vai preencher. Ela fala assim, que aqui vai ser 1-0 Flamengo, o Vasco vai empatar com o Santos 1-1. Então, ela vem aqui e vai preenchendo todos os resultados. Quem preencheu isso? Esse aqui foi o Antônio. Lembra do Antônio lá? Então, Antônio. E o Antônio vai colocar aqui que o time campeão vai ser o Flamengo, né? Já colocou aqui, tá vendo que já pôs 1-0 aqui. Então, eu vou preencher aqui rapidinho. Qualquer resultado aqui, só para a gente ter uma ideia de como ficaria. Então, uma vez que o administrador mandou a planilha para todo mundo e depois ele recebeu de volta, ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que ir lá na planilha principal e abastecer. Então, vou voltar para ela. Então, aqui, tá vendo? Então, aqui no Antônio, ele vai vir aqui, em vez de ele digitar um por um, ele vem na planilha auxiliar, copia, no caso que ele vai copiar tudo, né? Eu vou copiar só esse trechinho aqui, mas você teria que copiar até lá embaixo, né? Então, eu vou dar um Ctrl C, você vem nessa planilha aqui e dá um Ctrl V. Já tá aqui, já trouxe os resultados. E ele falou que o Flamengo ia ser campeão, lembra? Então, eu vou vir aqui e vou colocar o Flamengo também campeão. Então, é isso. Então, esse é o trabalho do administrador. Vai receber as planilhas, Ctrl C, Ctrl V, vai abastecendo aqui, abastece para todo mundo. Eu vou preencher aqui rapidinho os demais aqui, só pra gente poder ter uma simulação. Então, pronto, pessoal, eu coloquei aqui alguns palpites bem aleatórios, só pra gente poder colocar como exemplo, né? Colocamos as regras, cadastramos participantes, cadastramos os palpites dos participantes, agora vamos pro resultado dos jogos. Então, aqui você vai ter as rodadas. Então, as 8 primeiras rodadas, depois na 9ª até a 16ª, da 17ª a 24ª, assim por diante, até chegar na última rodada, que é a 38ª. Então vamos começar aqui. Começou o campeonato. Vamos falar que o Flamengo ganhou empatou 2-2 com o Internacional. Então o administrador vai vir nessa planilha e vai pôr aqui o resultado da partida. Aqui eu vou falar que o Vasco fez 3-0 no Santos. Vou colocar alguns outros palpites aqui só para poder simular. Pronto, simulei aqui alguns resultados das partidas, né, para ver como ficou. Então agora que nós temos os palpites das pessoas, vou voltar aqui nos palpites. Então aqui, os palpites de todo mundo tá aqui, os resultados reais foram esses, e como é que tá ficando o ranking? Então vamos pro ranking agora. Então aqui no ranking tá dizendo, ó, a primeira rodada tá concluída, faltam 37 ainda pendentes, 3% do campeonato. O João tá em primeiro, tem 90 pontos, o Matheus em segundo, o Antônio em terceiro, o Carlos em quarto e o Pedro em quinto. Pódio de momento, hoje, se acabasse o campeonato, o João seria o vencedor e o Matheus e o Antônio também ficariam em segundo e terceiro, respectivamente. E também tem uma visão geral. Você pode ver aqui, rodada por rodada. Como eu preenchi só a rodada 1, trouxe aqui. Mas você pode avaliar todas as 38 rodadas, né, ele vai trazer para você aqui conforme o campeonato for andando. E o campeão também. Então aqui o campeão também, se você acertar o campeão, vai ter aquela pontuação extra no final aqui, tá bom? E aí você também pode ver por rodada, né? As pessoas gostam de ver como que ficou a rodada. Na rodada 1, no caso só teve ela por enquanto, como que ficou? Então qual foi o palpite do pessoal? Esse foi o palpite do pessoal. Então aqui você vai conseguir ver por rodada. Então como que ficou? Por exemplo, ó, aqui na rodada 1, qual foi o palpite do jogo Flamengo Internacional? O João, o Matheus, etc. Todo mundo colocou 1-0, 2-2, 1-0, 1-3, 0-1 e foi 2-2. Repara que nesse caso aqui, ó, só o Matheus aqui, ele fez 20 pontos, porque acertou na cabeça. Os demais, ninguém pontuou. Vamos pegar um outro exemplo aqui. São Paulo Sport. Foi 2-0 pro São Paulo e, ó, o João colocou aqui que o São Paulo ia ganhar de 1-0. Então ele acertou que ia ganhar, mas ele errou. Foi que ia fazer 2 gols, ele fez só 1. Então deu 15 pontos. Então aqui tá um pouco daquelas regras lá que nós definimos aqui no começo. Então tudo que tá aqui vai se refletir aqui no caso no ranking, tá bom? E você pode escolher a rodada. Quero ver a rodada 2. Se mudar aqui, não vai ter nada aqui por enquanto, porque nós nem preenchemos os palpites, nada, né? Mas assim que você preencher e for acontecendo aqui, você pode estar olhando dessa forma aqui. E também tem um PDF. Então pensa assim, ó, você fez. E agora, como que eu vou distribuir isso pro pessoal? Você vem aqui, clica nesse botão PDF. Ele gerou um PDF, o que você faz? Você agora pega e compartilha, manda no WhatsApp pro pessoal. A mesma coisa aqui da visão geral, você pode também fazer um PDF. Na versão resumida você pode também gerar um PDF. E também você tem aqui um por rodada acumulada. Eu vou pôr aqui, por exemplo, a rodada vai ser a rodada número 5. Então ele vai trazer a rodada 5, mas ele vai fazer o quê? Quantos pontos acumulados tinha o pessoal na rodada anterior, que era a quarta rodada? Tinha 90. Aconteceu e chegou enquanto na rodada 5. Então ele vai só acumulando. De novo, só fizemos uma rodada aqui, por isso que ele tá ficando igual. Se você tá gostando, já deixa o like, coloca nos comentários o que você gostaria que tivesse essa planilha. Todo ano a gente está melhorando ela. A gente pode pegar a sua sugestão, a sua ideia e colocar como uma melhoria para o próximo campeonato, que com certeza ano que vem nós vamos lançar a nova versão 2026. E também já compartilha com aquele seu amigo que gosta de fazer bolão. Tenho certeza que ele vai gostar dessa planilha. E lembra que eu falei que tinha uma novidade na planilha? Então agora nós temos que a classificação. Isso aqui foi pedido por um das pessoas que comprou no ano passado essa planilha.
Ele falou, pô, eu queria tanto que tivesse uma classificação para ir acompanhando, né? Por que não, né? Então nós colocamos aqui. Uma vez que nós vamos colocar os resultados dos jogos, essa questão ela sai automática. Nesse caso aqui, como nós colocamos os palpites, o Vasco está em primeiro, o São Paulo está em segundo, né? Então tem 3 pontos. Traz tudo aqui, a pontuação, os jogos, vitórias, e tem um critério de desempate. O que acontece? Que uma coisa importante. Quando tem esses times empatados, ó, você vê que tem 7 times empatados. Então você vai ter aqui número maior de vitórias, saldo de gols, maior gols pro, confronto direto. E aí tem a questão do quinto e sexto critério de desempate. Eu até coloquei com uma atenção aqui. Pode acontecer de o Vasco e São Paulo tá exatamente, no caso, por exemplo, aqui, ó, o São Paulo e o Bragantino tá exatamente com a mesma campanha. Pontuação, vitória, saldo de gols, gols pro, tudo igual. E aqui vai na parte dos cartões, né? Quem tem mais cartão vermelho, cartão amarelo, né? Vai ser o desempate. Nós não temos os campos de lançar cartões. Então pode acontecer que nesse caso o Bragantino esteja em segundo e o São Paulo em terceiro. Então vai ser algo muito raro de estar tudo empatado aqui, mas essa planilha tem esse detalhe, né? Eu teria que colocar um campo aqui para que você inserisse os cartões, né? Eu acho que não seria viável, né? Então, porque é só realmente é algo para auxiliar, né? Isso aqui a gente vai estar acompanhando realmente nas plataformas, né, de notícia, né? Mas é bacana, né? Tem aqui você bater o olho e saber como tá a pontuação, né? É ter fácil essa informação, né? E é isso, pessoal. E temos aqui a parte sobre também que nós trazemos todos os nossos canais de contato, Instagram, a planilha é importante, ela tá travada, ela tem uma senha. Por quê? Tem um monte de formas aqui que se quebrar essas formas, se você digitar alguma coisa por cima, ela vai dar problema na planilha. Então nós colocamos uma senha, mas a senha tá aqui, ó. Essa é a senha. Então se você precisar destravar, quiser alterar as cores, editar alguma coisa, não tem nenhum problema, é só ir lá e você destrava a planilha, você desprotege a planilha, na verdade. Não aconselhamos, mas é possível. Vou deixar para vocês aqui na tela agora os nossos outros 2 bolões. Nós temos o bolão do Campeonato Brasileiro por rodada, esse você viu que ele é completão, né? São todas as rodadas. Nós temos um rodada a rodada e também já temos o bolão do Super Mundial de Clubes da FIFA. Vou deixar aqui no card na tela aqui, depois clica lá, dá uma conferida nesses outros bolões. Então é isso, pessoal. Até mais.